Ei, o último ogro já era. Boa, você matou o último ogro. Agora, então, o rei diz: Droga, vocês mataram meu exército de ogros. Vou ter que usar a minha arma secreta. Libertem a besta! Nessa hora, vocês avistam, cuspindo fogo, vindo na direção de vocês, um dragão. Eu ataco. Não, calma lá. Eu acho melhor. Eu dou suporte. Mano, que chato, esse cara não para. Mano, para com isso. O jogo inteiro esse barco é chato pra caramba. Ordem! O dragão ataca. Olá, galerita, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Barraque e hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, que é sobre RPG, o jogo de RPG. Ou, basicamente, o conteúdo, os aspectos iniciáticos ou esotéricos dentro do jogo de RPG. Então, RPG, para quem não sabe, é Role Playing Game, ou no caso é um jogo de imersão, onde você vai criar ali o seu personagem e você vai, através dele, vivenciar aquela realidade simulada de dentro do jogo. E por que eu escolhi falar desse tema? Eu escolhi por alguns motivos. Primeiro, eu gosto de trazer esse lado dos estudos esotéricos, esse lado iniciático da ciência das idades. Eu gosto de trazer para aquelas coisas que a gente vivencia, ou para aquilo que está aqui na nossa cultura, de alguma forma. E também, claro, em cima de coisas que eu gosto. Eu particularmente joguei RPG algumas vezes, principalmente eu gosto muito de D&D, Dungeons and Dragons, e eu vi que ele pode ser um molde muito assim fidedigno de todas as mecânicas do nosso universo, ou de todo esse lado iniciático. Porque na minha visão pessoal, os personagens das histórias, eles estão passando ao longo dessa história pelo processo de iniciação deles. E nós podemos espelhar isso nas nossas vidas. Portanto, por se tratar de um jogo de imersão, é criada toda uma maia, toda uma realidade virtual, fictícia daquele jogo. No caso, um pouquinho mais para frente do vídeo, eu vou discorrer sobre o conceito de maia, ou de realidades. Alguns chamam maia de ilusão, mas a tradução... Desculpa até o alarme da rua. Alguns chamam maia de ilusão, mas a tradução mais fidedigna, mais fiel, é de realidade, ou não realidade como sendo verdade, mas como camadas de realidade. Seria como dizer, uma realidade virtual. Bom, e comentando um pouquinho sobre esse processo de iniciação dos personagens, veja que eles passam por uma série de provas. Eles normalmente um grupo de aventureiros que inicia a sua jornada, tem algum tipo de quebra no enredo, alguma coisa que aconteceu, e eles vão tendo que passar por uma série de provas, e conforme eles vão passando por essas provas, eles vão evoluindo. Inclusive, dá para observar um pouco desse caminho sendo ligado aos arcanos do tarô, que eu também vou discorrer um pouquinho mais para frente aqui no vídeo. Bom, de cara, uma coisa que eu gostaria de mencionar é que, pelo menos o que me inspirou a gravar esse vídeo foi pensar na questão do livre-arbítrio, ou no caso, tanto dos personagens dentro de um jogo de RPG, quanto o nosso livre-arbítrio fora do jogo, aqui na nossa vida. De que o nosso livre-arbítrio, ele acaba sendo um livre-arbítrio parcial, ele não acaba sendo um livre-arbítrio total. E por que eu digo dessa forma? Isso é a minha visão pessoal, sujeita a erros. O nosso livre-arbítrio, ele nos permite as escolhas dentro de uma gama de possibilidades. Mas essa gama de possibilidades é dependente do nosso contexto, do contexto que nós estamos inseridos, daquilo que nós precisamos fazer ou não. E nós temos poderes de escolha em algumas áreas da vida, mas que focam num objetivo mais para frente. Esse objetivo muitas vezes pode não mudar, mas o caminho até ele é que nós vamos escolhendo. Eu vejo de uma forma muito similar ao jogo de RPG, porque dentro do jogo os personagens têm um poder de escolha praticamente quase que total.
pelo menos muito comparável ao nosso livre-arbítrio. Mas eles ainda estão sujeitos aos objetivos ou à missão do jogo. E aí é muito interessante de observar o trabalho do mestre, ou quem está mestrando a mesa, a sessão do jogo, que no caso o mestre tem um papel muito parecido com o papel de Deus, ou no caso o mestre ele tem que cumprir o objetivo do jogo e aquelas pessoas têm o livre-arbítrio. O trabalho do mestre acaba sendo de manejar tudo o que acontece para que dentro do livre-arbítrio daquelas pessoas, daqueles personagens, ainda consiga se atingir o objetivo do jogo. De uma forma muito similar ao que acaba acontecendo na nossa vida. Então eu vejo que isso é uma comparação muito fiel à questão do livre-arbítrio não ser total. Na minha visão, o livre-arbítrio total seria de poder criar as leis que regem a natureza, ou seja, criar todo o universo. Aí a gente está falando de um papel de Deus, justamente como criador. Então, se nós estamos sujeitos às próprias leis da natureza, nós então temos um livre-arbítrio parcial e não total. Dentro de todas essas escolhas, os personagens estão passando ali pelo seu processo de iniciação. Como que funciona isso? Eles passam por uma série de provas ou uma série de desafios. E conforme eles vão passando por esses desafios, eles vão ficando mais fortes, vão ficando mais sábios, até que eles vão percorrendo todo esse caminho do jogo e ao final, pelo menos nos RPGs que eu já joguei, eles ficam com quase que semideíficos ou deíficos, digo, com um poder muito grande, tendo passado por todo o seu processo de iniciação, e eles se tornam líderes, se tornam uma figura grande por ali. E essas provas de superação que eles passam acabam, de certa forma, independendo se o personagem é do bem ou do mal. Mas ela sempre procura essa questão de um caminho do meio. Por exemplo, muitas vezes você cria lá um personagem que ele deve ser um personagem ligado ao mal. Mas pelos objetivos da história, ou pelas escolhas dele, ele acaba tendo que ser levado a cumprir uma missão maior. Mesmo que ele vai praticando aquele mal no meio do caminho, ele acaba fazendo algumas coisas de bom ou resolvendo alguma situação. Mesmo um personagem que tenha sido criado para ser maligno, ele muitas vezes acaba cumprindo com o bem maior da história, de resolver alguma situação ou a questão maior do enredo. E ele também vai passando pelo seu processo de iniciação ali. Assim como um personagem criado para ser bonzinho, para ser do bem, vai fazer o bem, mas de qualquer forma também passando por esse caminho tortuoso e eventualmente o personagem vai ter que matar algum outro ou cometer algum tipo de crime, fazer alguma coisa que não seria considerada boa, mas que acaba fazendo parte do caminho da história. E aí então a gente vê que pega aquela questão de nem o bem nem o mal, mas o dever. Não, eu não estou dizendo para você cometer crimes, matar, nada do tipo. Só para deixar claro. Mas nós conseguimos, apesar de as situações dentro do jogo serem muito absurdas se comparadas à nossa vida fora do jogo, nós podemos pelo menos comparar os princípios, porque lá dentro, quando nós jogamos, estamos vivenciando aquelas situações. O que também acaba sendo muito interessante de ver como é que nós agiríamos dentro de uma situação dessas. O que acaba sendo interessante porque é como agir acima de um conceito de bem e mal. Essa rua tem muito barulho. Então acaba agindo acima de um conceito de bem e mal e eu como diria aqueles conceitos dos super-heróis. Como às vezes algum super-herói tem que fazer alguma coisa boa, alguma coisa ruim para um objetivo maior. Então é o que eles diriam um bem maior. Bom, e aí eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de Maya, ou no caso dessas realidades. Muitos estudiosos acabam traduzindo do sânscrito o termo Maya como sendo ilusão, mas na verdade a tradução mais fiel dele seria realidade. Mas realidade não significa necessariamente verdade. Por exemplo, o RPG ele possui a sua Maya, ou as suas camadas de Maya, em que são realidades, é uma realidade virtual,
mas que para aqueles personagens que estão ali dentro, o personagem em si está inserido naquela realidade. Então, para ele, aquilo é real. Assim como eu também faria a comparação com a nossa vida fora do jogo aqui, nós também estamos inseridos em contextos de Maia, em que o universo ele tem diversas camadas dessas realidades. Nós estamos inseridos em uma delas, ou em algumas delas. Então, isso meramente chega até nós, o que nós percebemos, toda a nossa percepção, os nossos sentidos, percebe as sombras palpáveis para nós daquilo que nós estamos vivenciando. Um exemplo que eu até dei em outro vídeo, eu dou nesse de novo, por exemplo, você consegue imaginar uma figura geométrica em 4 dimensões? É perfeitamente possível, mas você não consegue visualizar ela em 4 dimensões. Você precisa enxergar a sombra que ela projeta em 2 ou em 3 dimensões. Um outro exemplo que eu dei também, que eu achei muito interessante, deixar aqui nesse vídeo também, que é de, por exemplo, se eu desenhar um cubo em uma folha de papel. Ele não é um cubo. Aquilo é a sombra que o cubo projeta na folha de papel, porque na folha vai ser um desenho de 2 dimensões. O cubo precisa ter 3 dimensões. Seria então uma similaridade a nossa percepção nos faz viver como se nós estivéssemos na folha, não vendo o real cubo. Deu para entender a comparação? Espero que sim. Mas então nós percebemos aquilo que chega até os nossos sentidos. Aquilo não necessariamente é a verdade. Mesmo porque nós temos 7 corpos, questão dos 7 corpos, um físico, um vital, que dá energia, um astral, ligado aos sentimentos, um mental ligado à mente concreta, à mente racional, tem um mental abstrato, que é muito mais sutil, já ligado aos planos das inspirações, um plano búdico, ligado a questões da intuição, e um plano que chamamos de átmico, ou um plano mais sutil de todos, que é o que inspira toda a criação da vida. Nós temos tudo isso, porém nós vivemos aqui em uma vida, em um corpo material, um corpo físico, e então estamos sujeitos às percepções dele. E a percepção dele não vai ser a percepção total de todos esses 7. Assim como um personagem de RPG, ele tem muito mais do que ser só aquele personagem ali. Ele vem como um reflexo do jogador. E o jogador tem lá suas inspirações, ele vai colocar um pouco de si mesmo na criação daquele personagem para vivenciar aquele contexto. Porém, se você conseguir entrar no personagem em si, ele consegue perceber aquela realidade em que ele está inserido. Bom, acho que deve ter dado uns nozinhos nas cabeças de vocês. Espero que não, ou espero que sim. Pensem um pouquinho. Ou mesmo quando nós falamos de maias, ou essas camadas de Maia, nós podemos também pensar na questão de quando falamos de dimensões. Bom, e essa questão dos personagens dos jogadores é como se os personagens fossem maias dos próprios jogadores, porque, querendo ou não, eles vão acabar tendo um reflexo das personalidades ou de alguma coisa. Fica então como se o personagem fosse um conceito de que o jogador está avatarizando nele. Daí um conceito de avatar. Avatar, a tradução mais fiel seria Ava, que significa descida, e Tar de Torá, que significa lei, como descida da lei. Ou no caso, a lei, o jogador está se avatarizando, está fazendo a sua descida da lei naquele personagem que está vivenciando aquela história. É como se o jogador fosse uma mônada e aquele personagem fosse um veículo ou a expressão por onde ele vai se veicular. Bom, falando um pouquinho sobre esse aspecto da iniciação dos personagens, eles passam por uma série de provas da iniciação. E um dos aspectos interessantes que eu vejo é que normalmente a iniciação acaba se dando com o seguinte jargão, que é a iniciação individual, mas o processo é coletivo. E aí nós vemos que pela iniciação pessoal de cada personagem, normalmente é um grupo que joga e isso acaba influenciando todo esse grupo, como se o grupo também tivesse o seu egrégora, ou a sua tônica ali do seu grupo,
e que vai crescendo, vai evoluindo. Isso também vai influenciando todos os outros personagens dos NPCs, ou os lugares que eles passam, toda a cidade, todo o meio. Isso vai repercutindo. Assim como normalmente a situação que eles têm que resolver ao longo da história, também vai ter muito a ver com o contexto da história como um todo. E uma coisa que eu acho muito interessante para um personagem ou para esse grupo acabam sendo comparável aos arcanos do tarô. Então, por exemplo, no começo, as histórias normalmente se passam com um grupo de aventureiros e eles estão indo em direção a algo desconhecido. Eles vão ter que iniciar uma aventura e ao longo dela eles vão ter que descobrir tudo o que está acontecendo. Então eu vejo esse momento muito comparável ao arcano zero, ou que dá início a tudo, que é o louco. Desculpa que eu tremo um pouquinho. Que dá início à nossa jornada. E aí então vão passando pelos primeiros arcanos, como o mago, eles têm todos os elementos à disposição deles, mas eles têm que escolher qual caminho que eles vão seguir. Acaba tendo questões ligadas a descobrir o que está oculto na história com a papisa. Eles têm que... acaba aparecendo também o lado de criação, ou de criar o caminho que eles querem, com figuras de poder, lidar com figuras de poder, ou acabam tendo que lidar com algumas figuras de autoridade, enfim. Eu estou passando rápido alguns arcanos porque tem um outro que eu acho mais importante, e se eu for descrever sobre todos, o vídeo vai ficar muito longo. Eles têm uma série de escolhas para fazer, como os enamorados. Eles têm que tomar movimentos, como ligados ao arcano do carro. As próprias provas de superação acabam tendo uma ligação muito forte com o arcano da força, ou domar o seu próprio ego muitas vezes, mas simplesmente superar esse leão. Ou acaba muitas vezes sendo representado como superar esse leão, ou superar o seu próprio ego, às vezes as suas próprias questões, tornando-se assim cada vez mais forte. O eremita, que sou eu com essa roupa, brincadeira. O arcano 10 também aparece bastante ao longo do jogo, que no caso tem a ver com os ciclos, assim como também muito presente nas nossas vidas. O universo todo se expressa nos seus ciclos. O jogo também possui as aventuras que eles precisam fazer, o que eles precisam passar para uma próxima etapa, o que eles vão fazer para subir de nível. Tudo acaba tendo essa questão cíclica. Normalmente dessa questão do caminho do meio acaba tendo então questões ligadas à justiça. Tem questões de desafios ou de ter que enxergar de uma perspectiva diferente, por exemplo, do pendurado. Tem todo o processo de transformação que acaba sendo ligado ao arcano da morte, o arcano 13. Lembrando que o arcano 13, para quem não conhece, normalmente se assusta um pouquinho quando vê morte, mas a morte não é necessariamente um fim, ela pode representar um processo de transformação. Tanto que o nome antigo desse arcano acaba sendo o nome de A Grande Mãe. É como se fosse a mãe de todos e a única certeza que todos nós temos. Essa busca de equilíbrio também muito ligada ao arcano 14, que é a temperança. O jogo também é cheio de tentações, como o arcano do diabo. Um dos mais importantes, talvez, para o nosso enredo do RPG, assim como também acontece muito nas nossas vidas e ao longo da evolução de toda a humanidade, o arcano 16, que além de ser ligado ao processo de iniciação, ele também é muito representativo da questão de quebra, ou alguma coisa que quebrou, alguma coisa que aconteceu e precisa... Carro na rua. Ou alguma coisa que precisa... algum tipo de quebra que acontece para que então o próprio processo de iniciação dos personagens retorne novamente à harmonia do começo. Assim como o nome antigo desse arcano acaba sendo a Casa de Deus. Ou no caso você vê que então tá caindo um raio no alto da torre e tinha aquela coroa tá caindo. No caso, como uma representação da Casa de Deus, houve um atrito e desse atrito então caem essas duas figuras. Um deles cai de forma consciente e o outro de forma inconsciente. Isso, pelo menos na história bíblica, acaba sendo a representação da queda de Lúcifer. Quando
Então, Deus, ou o Eterno, pede que Lúcifer desça, e Micael acaba tendo que fazer o papel de derrotar o irmão, ou de derrubar o irmão, para que ele caia como consciência em toda a humanidade, e ao mesmo tempo Micael tem que descer junto dele para que Lúcifer, como consciência, não como uma figura que muitos conhecem, se tenha a sua consciência sendo devolvida de forma paulatina, e conforme ele recupera essa consciência deífica dele, toda a humanidade também continua evoluindo no seu processo. Em resumo, esses atritos acabam sendo muito importantes. Eu vou pular alguns dos arcanos, mas todo esse resumo para que no final, quando os personagens já passaram por todo esse processo, chega no arcano 21, ou arcano do mundo, onde eles dominam os seus elementos e eles são figuras de autoridade, ou sejam teíficos, ou o que quer que aconteça, mas que eles já têm o domínio de todo aquele mundo. E aí então nós retornamos pro arcano 0, ou no caso o louco, como arcano 22. Ele já conheceu todo esse universo e depois disso ele sai em partida para uma nova jornada. Eu sei que alguns devem estar pensando, tá bom, você vai estar falando desses conteúdos no RPG, mas por que então você não fala qual que é a inspiração para que esses jogos existam? Então, essas inspirações para criar os jogos normalmente vêm de também outros assuntos que acabam envolvendo toda a questão esotérica, toda a questão iniciática. Por exemplo, os jogos são muito inspirados em mitologias, em povos, em culturas, em religiões, histórias, mesmo histórias comprovadas da humanidade, tradições e etc. Ou, como nós poderíamos dizer, egrégoras do mundo. No caso, egrégora com uma ideia ou um grupo de ideias que permeiam toda uma gama, uma quantidade de pessoas ou uma quantidade de consciências que alimentam. Isso acaba tomando força. E dentro desses jogos nós temos até exemplos de povos que muitas vezes aparecem, que sejam povos, sejam crenças, mas que fazem parte da própria história da humanidade. Por exemplo, é muito comum de aparecer ciganos, vikings, celtas, enfim. Assim como nós também vemos que dentro desses jogos tem as figuras de corte, e também são muito similares tanto aos arcanos menores do tarô, que também tem as suas figuras de corte, e todos conhecem os arcanos menores aqueles que deram origem ao baralho comum, quanto nós também vemos como reflexos de reis, de rainhas, de figuras históricas que apareceram ao longo da humanidade. Um outro aspecto que também aparece acaba sendo a questão das ritualísticas, porque as ritualísticas dentro dos jogos também acabam sendo inspiradas por ritualísticas, ou por crenças, ou por culturas, por povos, todos esses que nós já citamos. Assim como também aparece muito questão de alquimia, mesmo quando fala das poções, ou essa questão da superação mesmo está ligada às fases alquímicas. E nós também temos muitos elementos que aparecem, são ligados a questões do astral, ou a criaturas, ou a seres, ou a coisas que acontecem em planos astrais, ou plano ligado às emoções, aos sentimentos, que acaba contendo, por exemplo, planos de sonhos. Se tem alguns RPGs que trabalham com vários planos. Então tem planos de sonhos, tem planos celestes, tem planos muito mais densos, mais sutis. Acaba também pegando essa questão, e principalmente muitas questões são ligadas ao plano astral, ou a formas astrais, a elementais autogerados. E principalmente a questão dos elementais, muitos inclusive aparecem dentro desses jogos. Por exemplo, os 4 elementos que nós conhecemos, como terra, água, fogo e ar. Cada um desses elementos possui o seu elemental, como se fosse um trabalhador desse elemento. No caso dos elementais da terra, como sendo os gnomos, ou os anões.
Os da água, as ondinas, ou sereias. Os elementais do fogo, como sendo as salamandras. E os elementais do ar, como sendo as sílfides, ou silfos, ou vale dizer, fadas. E podem até aparecer algumas outras variantes, ligadas a, dependendo de qual for o elemento, ou mesmo que seja algum elemento mais etérico, mais sutil. Mas esses, pelo menos, são muito presentes, os 4 que eu citei, são muito presentes nesses tipos de jogos, e também porque eles são ligados a quase praticamente todas as culturas, todas as tradições, acabam comentando sobre eles. Principalmente a alquimia. Mas aí, então, nós vemos que tudo isso, toda essa questão das culturas, das tradições, a questão do livre-arbítrio, do mestre, toda essa maia do RPG acaba sendo uma cópia muito, na minha visão, muito fidedigna da nossa vida. Apesar de todos os elementos fantasiosos, de ter que enfrentar dragões, ogros, orques e seja lá o que for, acaba sendo um contexto muito legal e muito interessante, inclusive para a gente aprender um pouco. Acaba sendo muito legal, pelo menos eu gosto muito, de jogar e tentar me colocar dentro daquelas situações, ver, nossa, o que eu faria aqui, o que eu não faria aqui, como é que eu lidaria com essa situação, e vivenciar mesmo o que está acontecendo ali dentro. Acaba sendo muito legal, a gente pode até aprender muita coisa. Ou seja, pode ser uma ferramenta interessante para autoconhecimento, que eu sei que muitos não consideraram, mas pode ser. Ou, por exemplo, para enxergar a luz e a treva das coisas, procurar enxergar de uma visão às vezes um pouco mais panorâmica, procurar aquele caminho do meio, ou agir por um bem maior. Também trabalha em interações, porque o seu personagem tem que interagir com os outros personagens do jogo, e às vezes até de algumas formas com que a gente não interagiria fora dele. Também acaba aprendendo um pouquinho sobre projeção, porque você tem que se projetar em outro meio para poder atuar. E principalmente trabalha muito com imaginação, com criação, com buscar inspiração. Ou seja, eu vejo que tudo isso acaba nos ensinando muita coisa. Desculpa, essa rua está com muito barulho. E tudo isso acaba nos ensinando muita coisa. Então, se você tem curiosidade, alguma coisa, eu aconselho pelo menos uma vez, experimenta jogar, que pode valer muito a pena. Bom, galerita, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, se você gostou um pouquinho do que esse doido está falando, ou mesmo se ficou com alguns nós na cabeça, deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, todo sábado tem vídeo novo. E se você concorda, discorda, acha que eu falei um monte de abobrinha ou não, comenta, deixa aí nos comentários, que eu leio com muita atenção todos eles. E continuamos aqui na nossa jornada. Espero ter contribuído e até a próxima. Gratidão a todos. Tá, deixa eu ver aqui, você toma 20 de dano, deve estar nas últimas já. Não podemos perder. Mago, você é nossa última esperança. Vamos lá. Vou conjurar minha magia mais forte aqui, Raio Divino. Concentra. Eu dou suporte. Vamos lá, amigão.